Olá pessoal, aqui Múcio Vasconcelos, o seu coach de vídeo de negócios. Este é o 6º vídeo do tema Relacionamentos Interpessoais, os seus desafios na área profissional e pessoal, e esse vídeo é um resumo dos anteriores. Portanto, se você está chegando agora, está convidado a ir aos anteriores para que este faça sentido para você. Relacionamento interpessoal passa por autoconhecimento. E como dizia Paulo Gaudêncio, autoconhecimento nos traz má notícia. Qual é a má notícia? A identificação das dores que normalmente causam um novo aprendizado. E relacionamento interpessoal passa por você conhecer algumas variáveis e adquirir algumas técnicas para poder colher melhores resultados do que aqueles que você tem colhido até agora. Desde Jung, que nós sabemos que existem entre os seres humanos dois grandes grupos de caráter, os extrovertidos e os introvertidos, e 4 funções básicas psicológicas, que são as funções de pensar, de sentir, de intuir e de perceber. Então, essa gama de variáveis, elas intercedem nem sempre a nosso favor num relacionamento, que normalmente sofre um ataque de divergência de interesses. Certamente você já percebeu, e se não percebeu ainda, está na hora de começar a se ligar nisto, para começar a perceber que os seus interesses normalmente são diferentes dos interesses da pessoa que está conversando com você. E muitas vezes, por isso, o resultado esperado não acontece. Para você ver em que grupo você mais está aproximado, não é? Vamos dar para você algumas características das pessoas que pertencem àquele grupo de caráter que nós chamamos, o que Jung chamava de extrovertido. Esse grupo de pessoas tem o seu interesse focado para a realidade exterior. Só depois disso é que ele foca-se nele próprio. As ações das pessoas que são extrovertidas estão realizadas em função do que os outros possam pensar dela. E certamente você ou é assim, ou conhece alguém assim. Como é um resumo, eu estou indo apenas a poucos pontos, tá? Para que você se sinta à vontade em rever os vídeos anteriores. Quanto aos introvertidos, eles sentem-se muito mais interessados em si mesmos, pelos seus sentimentos e pensamentos. Eles orientam o comportamento deles de acordo com aquilo que eles pensam, mesmo que isso vá de encontro à realidade externa. Você pode ser assim, ou pode conhecer gente assim. Ok. Agora, vamos conhecer, então, os 8 tipos que são oriundos desses 2 grupos de caráter e dessas 4 funções básicas. Então, vamos falar rapidamente apenas algumas características sobre os reflexivos extrovertidos. São pessoas racionais e objetivas que agem quase sempre com a razão. Elas só dão como certo aquilo que se comprove com as devidas provas. Você é assim? Conhece gente assim? É muito provável que sim. Depois, um reflexivo introvertido. O reflexivo introvertido é uma pessoa com grande atividade intelectual, mas ela tem uma grande dificuldade para relacionar-se com os outros. Conhece gente assim? Eu tenho certeza que sim. Inclusive, nos dias atuais, é muito fácil identificar esses reflexivos introvertidos. E talvez você que esteja me assistindo seja um deles. Depois vem o sentimental e extrovertido.
São as pessoas com grande habilidade para entender os outros e estabelecer relações sociais. Conhece gente assim? Você é assim? O sentimental introvertido, ele tem uma personalidade que corresponde às pessoas solitárias e com grande dificuldade para estabelecer relações com os outros. Algumas vezes eles podem parecer pouco sociáveis, melancólicos. Os perceptivos extrovertidos são pessoas que têm uma fraqueza especial por objetos. Eu tenho certeza que você conhece gente assim, ou quem sabe você seja assim. Depois, um perceptivo introvertido é um tipo de personalidade muito próprio de músicos, de artistas. Talvez você que esteja me assistindo agora seja um pintor, seja um escultor, seja um poeta, seja um autor, não é? Estas pessoas que têm essa característica perceptiva introvertida, elas colocam ênfase especiais nas experiências sensoriais. Você conhece gente assim? O introvertido, o intuitivo extrovertido, ele corresponde a um tipo aventureiro. As pessoas introvertidas são muito ativas e inquietas. Elas não ligam muito para o bem-estar daqueles que as odeiam. Você provavelmente conhece gente assim. Depois nós temos o intuitivo introvertido, que são pessoas muito sensíveis aos estímulos mais sutis. Esse tipo de pessoa são dotadas de uma personalidade intuitiva que corresponde ao tipo de pessoa que quase adivinham o que os outros pensam, sentem ou se dispõem a fazer. E elas quase sempre precisam ser chamadas a colocar os pés no chão, não é? Vamos ver agora, de uma forma resumida, as pessoas que são reflexivas, ou seja, aquelas pessoas que elas estão incluídas no grupo do pensar. O reflexivo, então, é um tipo que valoriza as ideias, a criatividade, a originalidade e os conceitos. Os racionais, eles são um tipo de pessoas que valorizam os dados, os fatos, a organização, a lógica e a ordem. O afetivo valoriza as pessoas, os relacionamentos, e eles lidam com os outros e o trabalho em equipe. Você certamente conhece gente assim, ou talvez você seja assim. E os pragmáticos são os tipos de pessoas que valorizam a ação, os resultados, as atitudes práticas, as decisões rápidas. Agora, vamos ver em termos de reflexivos, ou talvez você seja um deles, como é que eles tendem a ser. Lembre-se que quando a gente fala de ser humano, é sempre tende a ser. Os reflexivos, também de uma forma bastante resumida, vou citar apenas alguns tópicos, eles costumam lidar com muita facilidade com abstrações, coisa que tem muita gente que tem dificuldade de. Eles são sempre orientados para o futuro, eles preferem ficar absortos em pensamentos e são absolutamente adeptos em desprezar detalhes. Esses reflexivos podem ser vistos pelos não reflexivos como não realistas e pouco práticos e até sonhadores. Se você estiver diante de um reflexivo, o que é que você deve fazer? Discuta uma ideia, disponha de tempo e enfatize pontos inovadores. Pontos inovadores. O que é que você não deve fazer com o reflexivo? Não entre em detalhes, não seja pessoal e não insista em estrutura formal de fala ou de apresentações. No caso dos racionais, esse grupo de pessoas são analistas por excelência e por essa razão eles tendem a ser deliberativos.
Eles tendem, portanto, a exigir fatos e detalhes, eles são fãs de organização e eles seguem regras, gostam muito disto. Quando você conversa com um racional, você, não sendo racional, tende a achá-los indecisos, impessoais e muito rígidos. É absolutamente importante que você saiba o que fazer ou não fazer quando você estiver diante de um racional. Então, o que é que você deve fazer? Forneça detalhes, ofereça alternativas e seja formal. O que é que você não deve fazer? Não utilize argumentos emocionais, não desvie de assuntos e não perca a sua sequência cronológica. Vamos ver agora os afetivos? Talvez você seja um deles. Eles são pessoas que valorizam muito a interação humana nas emoções, motivações e sentimentos. Os afetivos tendem a ser vistos como afetuosos e amigáveis, serem persuasivos e gostam de valores tradicionais. Um afetivo é visto por um não afetivo como sendo manipuladores, como sendo, por outro lado, sensíveis, como sendo sentimentais. O que é que você deve fazer diante de um afetivo? Você deve personalizar a entrevista, você deve estar próximo dele fisicamente e você deve mencionar que outras pessoas gostam da ideia que você está defendendo. O que é que você não deve fazer? Você não deve iniciar uma conversa sem um quebra-gelo, para eles é indispensável. Não defenda mudanças radicais, eles não gostam disso. E não seja frio, não seja impessoal. Você está percebendo que ter um relacionamento interpessoal depende muito mais da sua simpatia e daquilo que você sabe. Depende da aplicação de muitas regras, de muitas técnicas, não só com você mesmo, se autoconhecendo, como com os outros. Falemos agora, e por último, a respeito dos pragmáticos. Eles valorizam a ação, os resultados e provas evidentes de progressos. Eles tendem a serem orientados para a tarefa, serem decididos e eles querem obter resultados. Eles amam dar ordens, viu? Os pragmáticos adoram dar ordens. Quando você está diante de um pragmático e você não é pragmático, você tende a ver os pragmáticos como maus planejadores, como dominantes e pessoas que enfatizam o excesso de resultado a curto prazo. Dê uma olhada no quadro político atual, você vai identificar algumas pessoas absolutamente pragmáticas. O que fazer diante de um pragmático? Indique os resultados em primeiro lugar, seja breve e enfatize o prático. O que é que você não deve fazer? Não faça rodeios, não fale muito sobre conceitos e não entre em muitos detalhes. Eu acredito que, em termos de resumo, você esteja bem satisfeito com o que aqui foi apresentado. Volto a lhe lembrar que nos 5 vídeos anteriores nós destrinchamos este assunto com bastante detalhes. Então, dependendo daquilo que você precisa aprender e quer fazer do seu relacionamento interpessoal um resultado sempre bom, volte aos 5 vídeos depois de ver este, ou mesmo antes de ver este, e ali você vai ter todos os caminhos, todos os detalhes para isso. Oportunamente, eu estarei fazendo uma live a respeito desse assunto, que é crucial para as nossas relações de dia a dia, e você será avisado em tempo hábil a respeito disto, ok? Muito obrigado,
Um forte abraço a você.